Eu ainda não cheguei lá, porque o meu compromisso é muito maior, não é questão financeira. A gente tem um objetivo de fato de alcançar um ideal. Não é, nunca foi pelo dinheiro, né? É o ideal, é o propósito, o impacto que a empresa tem na vida de pessoas, o quanto que a gente consegue gerar, o quanto que a gente consegue agregar para outras pessoas. Então é isso aí que me move. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma resenha e hoje nós estamos com ele, Jair Oliveira, CEO da nossa empresa. Ele que tem 32 anos de idade e já aproximadamente 8 anos de mercado na modalidade de Day Trade. E aí, Jair, tudo bem? Tudo tranquilo, irmão? Tranquilo. Demorou, né? Demorou para fazer essa resenha aí, mas é isso mesmo? 8 anos aproximadamente de mercado. Eu sei que você tem uma experiência antes aí sobre isso, né? Sim, eu trabalhei na XP por volta ali de 2010, 2011. Foi ali de fato que eu conheci o mercado. Depois de sair da XP, fiquei um tempo fora do mercado. Voltei ali em 2015, mais ou menos, já na modalidade de Day Trade e estou aí direto até hoje. E aí, Jair, assim, como é que foi para você, que foi policial militar, né? Trabalhou na XP, depois policial militar, fez um monte de coisa, e como é que é para você, assim, a empresa, na verdade, você tem já quase 8 anos nessa modalidade de Day Trade, mas a empresa vai completar um ano. Sim. E quais são, assim, suas perspectivas? Conta aí um pouco de como é que se desenrolou tudo isso, até chegar à abertura da empresa. Pode ficar à vontade, pode discorrer aí sobre o assunto. Beleza. Então, assim, como eu disse, trabalhei na XP. Lá eu tive a oportunidade de não só conhecer o mercado, mas de ter uma experiência de âmbito corporativo, onde ali eu atuei no setor de vendas, então pude estar desenvolvendo também essa parte. Conheci vários profissionais, tive a oportunidade de fazer diversos treinamentos por conta da própria empresa mesmo, que proporcionou isso pra gente. Só que eu cresci numa família que teve aquela construção social de que para a gente ser alguém na vida a gente precisa ter emprego público, estabilidade financeira, essas coisas, né? E aí, por conta dessa construção social, eu pedi o desligamento da XP após ter passado no concurso da Polícia Militar aqui do Rio e fui seguir minha carreira na polícia, né? Mesmo assim, continuei acompanhando o mercado durante todo esse período. Em determinado momento, eu resolvi que era o cenário perfeito para começar a voltar a estudar, aí já por minha própria conta, e fui me capacitando, fui pegando firme aí na questão de estudos e tudo mais, até o momento de chegar a um nível de consistência já considerável. E depois, né, a gente veio com esse projeto aí de montar a Trading Flow, de montar o grupo Dex, com a intenção de trazer um diferencial para o mercado, gerar novas oportunidades também, devido à visão que a gente tem. Então é um trabalho que ele, apesar de novo, ele nasce de forma muito sólida, com um time bem competente, com pessoas de fato experientes em diversas áreas que estão aqui já para poder agregar com o time. E certamente aí a Trading Flow vai fazer uma grande história aí, por causa do know-how que a gente já tem. Perfeito. E assim, você falou e eu também trabalhei com você, né, na Polícia Militar. Foi fácil se desligar da Polícia Militar, perder esse vínculo, porque quando tu fazia algo lá, dava para perceber que tu realmente gostava do que estava fazendo. Sim, é fase, né? Tudo tem suas fases. E foi uma fase muito, muito boa para minha vida, muito proveitosa. Eu acredito que boa parte hoje do comportamento que eu tenho, da postura que eu tenho diante de certos desafios, são algo que foi construído graças a essa minha passagem pela Polícia Militar, pelo fato de ter sido militar, e não só militar, mas ter sido policial, né? Então eu acho que isso tem um grande diferencial, você lidar com essas questões de desafio que surgem no âmbito corporativo, que exigem você ter uma certa frieza em momentos de decisão. Acho que tudo isso foi construído ao longo desse meu tempo, pelo período que eu passei na polícia, e principalmente trabalhar em equipe. Foi algo que eu aprendi bastante na Polícia Militar, valorizar e ser leal
aos meus camaradas e isso eu trago para o ambiente corporativo. A gente sempre tenta aplicar isso aqui dentro. Eu acho que isso é um diferencial que a Trading Flow tem, essa seriedade na hora que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, esse compromisso que a gente tem, a disciplina. Eu acho que isso foi muito importante. E me desligar, eu acho que foi, na verdade, assim, não houve um sofrimento no ato de me desligar, justamente por saber que eu estou indo para uma nova missão, né? Então eu me preparei para isso, foi toda uma trajetória até chegar a esse determinado ponto de fato desligar, mas eu me preparei ao ponto de que a minha saída acaba impactando outras pessoas que estão lá e hoje se espelham na gente para poder sair. Como você falou, a gente trabalhou junto lá, combatemos bons combates lá e, enfim, agora a gente está inspirando pessoas a buscarem novos desafios, novos patamares e certamente seremos bem-sucedidos como sempre fomos aí nos períodos que passamos. Outra pergunta, e como é que você fazia para conciliar a polícia, os estudos e as operações, que diariamente, né, o mercado abre, e você já operava também mercado americano nessa época ou era só a B3? Sim, eu comecei a operar o mercado americano logo em seguida que eu entrei nesse mundo de day trade, né? Justamente por esse fato de haver essa necessidade de conciliação. O mercado americano, ele funciona 23 horas por dia, então dá ao operador uma janela muito maior, né, de oportunidade. Tendo em vista que eu precisava tirar os meus serviços, e hora ou outra tinha que conciliar com outras atividades, como segurança e demais atividades que eu desenvolvia na época, eu logo busquei estar inserido no mercado americano para poder degustar ali essas oportunidades que apareciam ali no período da noite, às vezes até de madrugada, né? E sobre conciliar é uma coisa assim, depende muito da vontade que você tem. Eu sempre fui muito intenso nas minhas decisões e no momento que eu decidi que era isso que eu queria, que eu queimei de fato, né, os navios, como a gente fala aqui na empresa, eu estudava 12, 16 horas por dia no meu período de folga. A folga na polícia é algo que dá para a gente tirar bastante proveito, porque diferente de Forças Armadas a gente não tem expediente, então tiro o serviço e exemplo, 3 dias de folga 3 dias literalmente em casa de folga. E nesse tempo eu trabalhava mais que dobrado para poder estudar e desempenhar outras atividades para poder complementar a renda. Foi um período muito difícil, desafiador, passei diversas dificuldades nesse período, não só financeira, mas envolvendo várias outras áreas, mas me fortaleceu bastante e certamente foi algo que hoje faz um enorme diferencial, né? Ter passado todos esses desafios hoje me coloca numa condição muito melhor para gerir diversos problemas que a gente acaba se deparando, né? Então, são fases e você tem que superar, né? Empreender no Brasil necessita de toda essa preparação e eu acho que esse período de dificuldade foi essencial para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje. A gente sabe que a vida do day trade não é fácil, né, as operações, e muita gente fala que alguns falam que, até economistas, né, alguns economistas falam que é impossível a pessoa ser consistente a longo prazo no day trade. Uhum. Você já está aí há aproximadamente 8 anos atuando dessa forma. Para alguns, a longo prazo é acima de 10 anos. Só que quanto tempo você levou para ter essa consistência de parar, de sair da roda dos ratos? Uhum. E você acredita mesmo que você consegue passar em mais 8, 10, 15, 20 anos operando e mantendo a consistência? Sim, com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Sempre vai haver pessoas que vão apostar contra por vários motivos, né? Talvez pelo fato delas mesmo não terem conseguido o êxito em alguma atividade, né? E para muitas pessoas vai parecer impossível, de fato, né? Tudo parece impossível até que seja feito. E nós temos diversos exemplos aí de pessoas que já conseguiram obter êxito, pessoas que de fato fizeram monstruosidade no mercado, e eu me inspirei nessas pessoas. A gente tem sempre duas opções. Ou você olha para alguém que fracassou, ou você olha para alguém que teve êxito e foca naquilo ali. Eu sempre olhei para as pessoas que obtiveram esse êxito. E uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte: aqui no Brasil a gente tem um problema que é quase que geral. As pessoas gostam muito de, às vezes, criticar alguém que está tendo êxito em
em determinada área, ao invés de admirar e tomar como exemplo, né? E o fato de eu ter chegado aqui foi justamente por ter adotado essa postura, de olhar quem de fato deu certo, admirar aquela pessoa e buscar ter uma direção, né? Buscar entender como que aquela pessoa fez para chegar lá. Então, por diversas vezes eu saí do Rio, fui para São Paulo, fui para outros estados, em busca, né, dessa inspiração, de estar em contato com alguém que já chegou lá e tudo mais, e fui pegando, né, os exemplos dessas pessoas ali, e não só isso, fui buscando também exemplos de pessoas lá fora. Gosto muito de ler, então eu li as histórias de pessoas que já obtiveram esse sucesso, me apeguei a isso e coloquei isso como o primeiro plano e único plano. Nunca tinha um plano B. Estudei o quanto tinha que estudar e continuo estudando até hoje para sempre manter esse nível de performance que eu tenho, e é uma coisa que com o tempo vai ficando mais tranquilo, né? No início, o grande problema é a parte emocional também, porque às vezes o fato da pessoa ter um problema financeiro acaba afetando, mas se você conseguir equilibrar essa questão emocional e passar essa fase, gradativamente as coisas vão se tornando mais simples, você vai tendo conforto. E hoje eu não me vejo fora do mercado de forma nenhuma, né? Eu posso estar, enfim, empreendendo até em outros setores como a gente já faz, mas o mercado continua sendo minha fonte de renda principal e continua sendo minha atividade preferida. Então a maior dificuldade, né, pelo que eu entendi aqui, da pessoa ter a consistência é o emocional, né? Às vezes a pessoa já já sabe operar, já sabe como é que faz, só que na hora de executar ele faz tudo diferente do que aprendeu, é isso? Então? Sim, e não é em sua totalidade, porque algumas pessoas generalizaram essa questão do emocional, e não é simplesmente o emocional. Eu digo inclusive que o problema emocional ele pode ser vencido em boa parte através dos estudos, porque o emocional ele acaba sendo um fator prejudicial quando você não sabe o que você está fazendo. Seria uma insegurança. Exatamente. De que, não, será que esse operacional realmente... Exatamente. Então, quando você não tem essa segurança, você acaba deixando o seu lado emocional infligir ali as suas atividades. A partir do momento que você, de fato, encontra, né, o meio de se realizar alguma coisa, seja a parte operacional do day trade, a parte de como gerir também o seu financeiro, porque chegar ao nível de consistência não basta apenas saber operar, você tem que ser completo, você tem que estar com a sua vida financeira em dia, você tem que saber gerir esse dinheiro que entra, até para você ir formando ali, né, o seu caixa, e isso vai te trazer um conforto emocional. Então uma coisa vai impactando diretamente na outra. Se a pessoa não consegue, né, completar todo esse conjunto de necessidades ali, de fato ela vai ter problemas, e esses problemas serão impactados na parte emocional. Mas você consegue ajustar a parte emocional se você for, de certa forma, ajustando outras partes que impactam nesse setor emocional, entendeu? Então é um conjunto, você precisa ter esse conjunto. Nós aqui na Trading Flow, nós buscamos justamente trazer uma direção e trazer um complemento para essas áreas, de maneira a que o operador enxergue que o emocional acaba sendo o menor dos problemas, né? Então a gente vem completando essas lacunas e minimizando ao máximo o problema emocional do operador. Tendo em vista isso aí, né, é por isso que todas as resenhas, quem acompanha todas as resenhas, eu sempre bato nisso e pergunto, né, a importância de estudar. Se a pessoa estuda, busca de verdade conhecimento na área que ele está, ele vai executar suas operações com mais segurança, certo? Então, aí depois é só controlar o emocional e também saber ter uma educação financeira. Isso aí vai ser tema aí dos próximos cursos, tá, pessoal? Vai estar lá no nosso curso avançado, Educação Financeira. E a gente sempre tá passando aqui essa importância de ler livros. Muito importante. São poucos livros, né, gente? Mais ou menos. São muitos livros. Fininho, uma vez que eu fui ali fazer um cálculo ali, dava mais de 10 mil páginas de livros que eu já li. Alguns já li mais de 6 vezes. Então, para mim, a maior riqueza está nos livros. Eu sou aficionado por leitura. Se alguém quiser me dar um presente, por favor, me dê um livro. E de preferência de mercado, obviamente. Mas, assim, para mim a maior riqueza está ali. Se algumas pessoas falam em segredo, né, e tudo mais,
Mas o segredo não é, de fato, um segredo, porque ele está ali, está registrado. Então, basta que a pessoa busque, né? Mas assim, hoje eu vejo gurus aí na internet falando que, tendo até o prazer de falar que nunca leram, né, um livro. Eu acho isso um absurdo. A pessoa, para ensinar, ela tem que ter aprendido antes. Então, antes de estar ensinando, passando conhecimento, a gente buscou, de fato, estar absorvendo conhecimento, e um conhecimento verdadeiro, né? Aquilo que é provado, aquilo que é experimentado durante anos e anos no mercado. Então, quando a pessoa, por exemplo, passa por um dos nossos treinamentos na empresa, ela percebe que tudo que a gente está aplicando ali é um conceito, né? Seja de análise de fluxo, análise gráfica, seja parte macro, tudo aquilo ali não é invenção, né? Eu acho que você ter esse conhecimento, esse conceito, te traz uma segurança absurda para tomada de decisões, seja para investir em longo prazo, seja para fazer uma operação mais curta, uma operação de day trade. Isso é fundamental. Eu sempre costumo fazer uma ligação entre a atividade de um operador e às vezes um esporte ou outra atividade, né? E certa vez eu dei o exemplo, por exemplo, da atividade de paraquedismo, né? Eu fiz o curso de paraquedismo, de salto livre, e lá eu tive a experiência de passar pelo treinamento e fazer diversas comparações com a nossa atividade. E aí, quando me questionaram certa vez sobre essa questão emocional, eu dei justamente o exemplo do seguinte: imagina que eu virasse, né, para uma pessoa que nunca passou por esse treinamento, nunca saltou, por exemplo, e falasse para ela, muito simples, você entra na aeronave e a aeronave vai se deslocar até uma altitude de 12 mil pés, chegar lá em cima, você se lança da aeronave, puxa aqui uma cordinha que tem aqui atrás do seu paraquedas e comanda e está tudo certo quando chegar a 5 mil pés. Obviamente, essa pessoa não vai ter segurança nenhuma para desempenhar essa tarefa. Mas aí, então, se essa pessoa passa por um treinamento teórico, que dura em média ali umas 3 horas, né, onde ela vai de fato ter todo esse conhecimento passado a ela, todo esse conceito, ela vai se sentir, obviamente, muito mais segura. E no final, ela vai desempenhar exatamente a mesma coisa que eu falei. Ela vai subir numa aeronave, uma mochila nas costas, e vai se lançar a 12 mil pés de altitude. Só que agora, pelo fato de saber exatamente o que tem que ser feito, o conforto emocional ela vai ter. Isso vai dar uma segurança para que ela possa executar aquela missão ali com muito mais tranquilidade, com muito mais maestria, ao ponto de que tudo venha a dar certo, como na maioria das vezes dá. Então, é exatamente isso. O Day Trade é isso. Você tem que ter um conhecimento por trás. Não basta apenas você achar que vai lá e faz, abre uma conta na corretora, baixa uma plataforma. Não, precisa ter o conceito. Mas se você tiver um bom conceito por trás, né, se for de fato lhe passado o conhecimento como tem que ser, certamente você vai ter uma segurança tamanha tal que vai permitir que você desempenhe essa atividade com muito mais maestria do que a maioria das pessoas vem fazendo por aí. Tendo em vista isso aí que você falou, nós temos o curso da Trade Flow, né? Sempre tem um curso e você já falou em alguns vídeos e também no curso, porque eu fiz o curso, que a Trade Flow tem um método. Uhum. Só que o método não é inventado, né? É um método que você retirou dos livros, tudo que está ali escrito. E além desse método, nós temos o stop curto, que muita gente fala que é impossível. Só que o stop curto é de quantos pontos? 2 pontos, mais ou menos, no dólar. Mais ou menos 2 pontos no dólar. Para muita gente isso é impossível. Mas... E tá lá, né? Tá lá. Mas então, fala aí, esse método. Como é que você chegou a essa conclusão? Então, esse método ele foi desenvolvido, obviamente, com o passar dos anos, a minha experiência ali operando, mas, como você mesmo disse, não é algo inventado, nem mesmo eu ali inventei. O que eu fiz foi ter justamente o trabalho de ler diversos livros, de acompanhar muitas pessoas que de fato são consistentes, e quando eu falo pessoas, poucas aqui do Brasil e a maioria de fora, e entender a lógica do operacional, né, dessas pessoas. O conceito que a gente aplica é basicamente um conceito de operador híbrido, né, com operações mistas ali. Então a gente junta a clássica análise técnica com algumas ferramentas que eu considero o santo grau da análise técnica, que, por exemplo, as projeções de Fibonacci, e também utilizamos análise de fluxo aqui no Brasil e também fora do Brasil, juntando tudo isso com a análise do contexto macroeconômico, né? Temos até uma equipe de macro dentro da Trading Flow. Então, para chegar nesse nível, obviamente que demorou bastante tempo para que a gente pudesse chegar nesse nível que a gente tem hoje, de poder encurtar ao máximo as perdas, de poder buscar alvos muito mais longos. Mas esse operacional, ele é um compilado de todo o conteúdo que eu absorvi
diante da leitura de diversos livros que existem por aí, né? Alguns livros que muitas pessoas rejeitam, né? Então eu peguei esses livros, tive todo o trabalho de ler, formar esse operacional com base nessas leituras e está aí aplicando até hoje. E é um método justamente porque não é aleatório. É um método porque ele, sim, pode ser passado para uma outra pessoa e ela consegue replicar exatamente esse método operacional. Não é sorte, é método. Todo mundo consegue pegar esse operacional. Tem também, mas a pessoa tem que manter os estudos. Exatamente. Não adianta passar um método, a pessoa vai ver lá o mercado subindo, descendo e... Não adianta, a pessoa tem que estar estudar. Fiel àquele operacional e estudando. Tem que saber realmente o que quer, né? É o treino constante, né? Por exemplo, uma unidade especializada de operações especiais, por mais que sejam os melhores ali, eles treinam todos os dias. Então esse treinamento leva à perfeição. Você vai conhecer, mas exercitar aquilo ali todo dia é fundamental. Perfeito. Hein, Jay, agora eu queria... Mas eu perguntei lá atrás, tu não deu a resposta. Se o pessoal estiver ligado, vai saber. Quanto tempo você levou para sair da roda dos rádios? Ah, sim. Daí então, quando eu comecei, né, no mercado, como todas as pessoas, assim, quando começam, acabam cometendo uma série de erros, né? E cometi uma série de erros e depois que eu sofri o impacto desses erros, financeiramente falando, eu vi ali o quanto isso poderia ser de fato prejudicial, não só para o meu lado emocional, mas no contexto geral para mim, para minha família, para todos. Então eu tive a responsabilidade de, o mais rápido possível, ir buscar o conhecimento nas literaturas, né? Nos livros e buscar referências de pessoas que de fato viviam de mercado. E tinha uma base, né? Pessoas que trabalharam em bancos e tudo mais. E buscando esse caminho eu consegui já... prazo muito curto, minimizar essas perdas, não ganhava muito, mas também não perdia muito, e aí fui já buscando ajustar esse meu operacional, e mesmo assim demorou em média aí uns 2 anos para mim poder chegar ao nível de me considerar um operador, alguém que poderia já viver de mercado, né? Mas durante esse caminho houve muitos ganhos e muitas perdas. Trabalhava muito alavancado, então hora eu ganhava muito dinheiro e hora eu também perdia muito dinheiro. Foi literalmente uma montanha-russa nesse período, mas foi uma montanha-russa que, em partes ali, eu consegui vir juntando um certo patrimônio. Esse patrimônio foi me dando um conforto emocional e também me dando condições de fazer treinamentos, comprar mais livros e estudar e também evitar de ter que fazer outras atividades além da que eu já fazia na Polícia Militar e podia estar me dedicando mais aos estudos. Então, eu consegui aproveitar bem esse período essa montanha-russa, né, como eu falei. E aí chegou um momento que eu comecei a de fato, usar todas as técnicas que eu vinha agregando lá de fora e começar a ter, de fato, um crescimento linear e não aquela coisa com muita volatilidade, né? Hora ganha muito dinheiro, hora perde muito dinheiro. Eu demoro aí mais ou menos uns 2 anos. Eu digo que em 2017, mais ou menos, eu já estava bem assim no mercado, já estava financeiramente falando, né, bem também no mercado. E aí depois, eu digo que assim, depois que você encontra um método operacional, principalmente um método que casa com a sua personalidade, com o seu perfil, cara, o crescimento é exponencial. Assim, encontrou, a coisa casou ali legal, o crescimento é exponencial. Basta apenas você ter disciplina, não se alavancar muito, porque estopar não é o problema é sempre o excesso de alavancagem, né? Então, se você controla a alavancagem, você tem um crescimento linear. Às vezes você vê uma pessoa que às vezes ganha 5, 10 mil por dia e vai fechar o ano negativo. E uma pessoa que ganha R$1.000, R$500 por dia e vai fechar o ano ali extremamente positivo. Então, a alavancagem é o segredo, né, da gestão de risco, por exemplo. E quando eu consegui entender isso e colocar isso de fato em prática, o crescimento foi exponencial. Daí vieram outras oportunidades, eu consegui aí furar alguns tetos aí que existiam, até mentais, vamos dizer assim. Então, agora, pessoal, nós vamos partir para a parte do nosso comercial aqui, onde eu faço algumas vendas, né? Isso faz parte. Então, continue nos acompanhando. Nós entramos aí numa pegada muito boa, onde as pessoas estão adquirindo com uma velocidade imensa, que é o nosso teste da mesa. Alguns já passaram no teste. Então continue nos acompanhando. Nós temos também nosso grupo da Nelógica,
Nós vamos inaugurar agora, em breve, a nossa sala ao vivo, com o melhor custo-benefício, entendeu? Onde tem operadores lá altamente capacitados para estar passando o máximo de informação para vocês. Em breve também iremos inaugurar nosso curso básico online, no caso já gravado, né? Online, vai ser à distância mesmo, onde vocês vão poder e depois estar tirando dúvidas também, se tiver, com os nossos professores, assim, algo bem básico, mas muito completo. Tem mais alguma coisa aí que eu possa estar vendendo, DJ? Conexão, né, com a nossa empresa. A gente Isso aí, tá? A gente está buscando criar uma plataforma que vai gerar uma conexão jamais vista entre os operadores e o cliente, né? Isso aí, não, e nos segue nas redes sociais, tá? Se você ainda não é assinante, nós estamos lá no Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, tem mais alguma? TikTok, acompanha lá, hein? Tem tudo, então todas as redes sociais aí possíveis. E continuando aqui para a entrevista, tem alguns vídeos teus lá atrás, né, no teu Instagram, que você dava às vezes ali um conteúdo, eu ficava assim, caraca, mano, não é possível, DJ acho que é meio doido. Você dava uns conteúdos ali de curso, cara, ninguém nunca reclamou isso com você, pô, tu tá dando de graça o que eu cobro pra algumas passar. pessoas chegaram a se incomodar com essa questão, até me chamar no privado e tal. Na época eu era totalmente averso a essa questão de montar um treinamento, de vender curso, essas coisas. E aí me chamavam, sim, algumas pessoas até conhecidas e influentes aí no mercado. Mas meu compromisso ali era de fato estar retribuindo, né, tudo aquilo que o mercado me proporcionou. Então eu ensinei muita coisa e está lá até hoje. Se a pessoa for lá no meu Instagram, vai lá nos destaques, por exemplo, ou na parte lá de trás, e vai pegar lives, vai pegar destaques onde eu ensino uma série de coisas, como traçar, por exemplo, a FIBO, enfim, é bem completo. Eu acho que eu deveria até regravar ali e colocar no YouTube, talvez, para ficar um conteúdo mais profissional, mas é muito rico, né, de conhecimento que está ali. E de fato incomodou algumas pessoas, mas o nosso propósito ali ele continua até hoje sendo atingido, que é trazendo de fato algo sólido, algo que impacta no operacional e obviamente na vida do operador que está iniciando. Uma outra pergunta agora, será que tu pode nos explicar de uma forma breve o que significa Adectus, a Trading Flow? Tem como explicar? Beleza. Assim para que... A Adectus, ela é um grupo, né, formado por mim, eu sou o fundador desse grupo, e outros investidores, né? A gente tem um compromisso de, obviamente, crescer a nossa carteira ali e desses investidores através de diversos tipos de investimentos. A Adectus investe não só no mercado de capitais, mas também investe no mercado imobiliário, também faz Venture Capital, que é investir em outras empresas com potencial de crescimento interessante, principalmente no setor de serviços. E a Adectus está ligada diretamente à Trading Flow pelo fato da mesa, né, de operações. Então hoje nós temos a mesa de operações aqui da Trading Flow, que como você já anunciou aqui, os operadores que se sentirem capazes de operar, né, podem fazer um teste para ingressar nessa mesa. E a Adectus está por trás dessa operação, ela funciona como um fundo garantidor dessa operação, né? E a Trading Flow é justamente a parte educacional, a parte que vem de fato trazendo conteúdo puramente de mercado e com foco principal em day trade, né? Então a Trading Flow ela nada mais é do que um braço da Adectus Investimentos, que é o grupo que nós temos formado por mim e por diversos outros investidores. Outra coisa, assim, e o que você espera, onde você vê a Trading Flow, o potencial dessa empresa, onde para você ela pode chegar, ou sim, sem limite? Hoje eu meço a Trading Flow pelo potencial individual de cada componente do nosso time. Então hoje, olhando para o time que foi formado, eu enxergo que nós literalmente não temos um limite, né, de atuação, principalmente aqui no Brasil, né? A gente claramente já está se posicionando no mercado como uma das principais empresas do setor educacional e do setor financeiro aqui do Brasil, né? Ligados obviamente ao day trade. Nós já estamos aí buscando criar raízes em outros países, estamos já com empresa aberta nos Estados Unidos, estamos dolarizando parte do nosso patrimônio justamente para buscar investir em outros segmentos e também no mercado de capitais em outros países também.
Então hoje com o time que a gente tem potencial para de fato fazer o que nunca foi feito, né? A gente quer criar uma conexão com os operadores de forma global. Então um camarada que está aqui hoje no Brasil, ele vai poder operar numa mesa proprietária, mas não só com ativos brasileiros. Ele vai poder operar qualquer ativo que ele quiser, inclusive durante 24 horas por dia. Esse é o nosso foco. Então nós estamos de fato trabalhando 24 horas a fim de colocar a Trading Flow com uma conexão direta a todos os operadores e todos os nossos admiradores que são ligados de alguma forma à nossa empresa, a fim de proporcionar um ambiente totalmente imersivo. E certamente vamos colher muitos frutos juntos aí, com os nossos parceiros, com os nossos investidores. Esse é o propósito aí da nossa empresa. Então, Jay, eu assim, acredito que eu não tenho mais perguntas para fazer. Ficaria horas aqui conversando com você, porque eu te conheço já há alguns anos. E assim, mais perguntas pertinentes, que eu acho que possa estar sanando algumas dúvidas, eu acho que eu já fiz todas. Alguém tem pergunta aí? Alguém tem perguntas aí? E é o seguinte, eu gostaria que, como é de costume, você deixasse uma mensagem, né, para o nosso público, já informando que estamos encaminhando para o final, você deixasse uma mensagem para o nosso público aí, sei lá, o que venha de você e você acha interessante estar falando para alguém. Beleza. Primeiramente, se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, coloca nos comentários aí que depois a nossa equipe e eu também vou fazer questão de responder. Eu quero dizer a todos vocês que nós estamos com um compromisso firmado com o nosso público, com você que é nosso seguidor, com você que é nosso cliente, com você que é nosso investidor. Nós estamos com um compromisso firmado, né, de fato alcançar todas as metas que nós estabelecemos, não para esse ano, mas também para o ano seguinte, o ano agora que iniciaremos em 2023. Nós estamos preparando para você um ambiente totalmente diferenciado e imersivo. Vamos criar uma conexão tamanha tal que ninguém nunca viu ainda aqui dentro desse setor de day trade. A ideia é que você esteja conectado diretamente a mim, aos meus operadores, né? Você operador que está aí iniciando a sua trajetória, e você também que pensa em investir, que pensa em fazer composição de carteira, tenha de fato um local onde você sinta-se ligado a toda a equipe que está ali por trás da operação. Então, o nosso objetivo é estar proporcionando esse ambiente que, obviamente, fazendo uso aí das redes sociais, e de fato você vai poder ter a Trading Flow aí dentro da sua casa e vai estar acompanhando todo o nosso trabalho e quem sabe vai estar também operando juntamente conosco aí no nosso ambiente de operações de qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo. Aguarde que muito em breve vocês serão impactados aí muito mais pelo que a nossa empresa está trazendo aí. Jay, obrigado. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Pessoal, então chegamos ao fim de mais uma resenha da Trading Flow.